Cristo reina em mim. Quero viver da verdade perfeita. Eu me lembro que quando era bem pequeno, quando estudava em uma determinada escola, houve um momento onde passamos por uma fase que marcou muito e me lembro dela até hoje. Estava tendo um surto na minha cidade de algum problema viral e tivemos que fazer filas na escola para nos vacinarmos desse surto. E eu era muito pequeno, então eu lembro que esse foi o meu primeiro problema que tive que enfrentar sem os meus pais. Era como se eu tivesse desamparado, era como se não tivesse ali a figura de alguém que iria me proteger naqueles momentos. Então eu conseguia ver nas filas crianças que corriam, às vezes fora da fila onde estavam sendo conduzidas para aquela vacina, e ao vê-las correr, ao vê-las gritar, a mente ia produzindo coisas que nós não queríamos que acontecesse conosco, e à medida que nós caminhávamos para aquele lugar, o coração batia mais forte, era mais acelerado, e até o momento que enfim chega às pessoas que estavam ministrando aquela vacina, e apenas nos tomam pelo braço e nos aplicam a vacina, e nós vemos que nada demais aconteceu, a dor não era tão intensa quanto nós imaginávamos que ela fosse. E isso marcou esse tempo que nós conhecemos a Deus, que nós sabemos quem Ele é nas nossas vidas, e como muitas vezes os problemas eles vêm, eles nos cercam, e os problemas, quando eles chegam com essa característica de falta de controle, quando você não pode resolvê-los de uma maneira simples. Isso chama-se crise. Elas irão acontecer em determinados tempos das nossas vidas, elas virão, assim como elas também irão. São como tempestades que nos assolam muitas vezes e deixam alguns estragos. Algumas passarão sem deixar nenhum. Nós faremos na nossa vida, pensaremos coisas, acrescentaremos a elas dimensões que elas não têm realmente, e isso é crise quando nós passamos por isso. E eu não sei como você se encontra hoje. A mensagem justamente ela é para você que se encontra nesse momento de crise. Não dê dimensão a ela mais do que ela merece ter na tua vida. Ela está aí, ela existe, você precisa vencê-la. E a Bíblia ela me dá suporte para que você vença a crise. A palavra do Senhor diz, lá em 1 de Samuel, capítulo 17, ela começa a contar a história de um menino, a história de Davi, alguém que pastoreava as ovelhas de seu pai, como disse ele a Saul. E em Elá, num lugar ali próximo ao Monte Carvalho, a palavra do Senhor diz que estava acontecendo algo. Havia um campo montado, um campo de guerra entre o povo de Deus, o povo de Israel e os filisteus. E pela manhã e pela tarde se levantava um homem durante 40 dias e 40 noites. Isso é o teu problema, isso às vezes é o meu problema. E ele se levanta, ele subia num lugar alto e ele começava a ameaçar o povo de Deus. Ele chamava alguém que pudesse derrotá-lo. Essa é realmente crises, problemas. Ele te diz, olha, você não vai conseguir me vencer, você não vai conseguir me destruir. Ele vem marcado com essa incapacidade de nós produzirmos forças para destruir. Então nós pensamos, nós não vamos conseguir, nós vamos derrotar, nós não vamos conseguir avançar, porque ele nos ameaça, porque ele diz que nós não podemos, e a crise ela vem criar expectativas negativas em nós. E Davi ele encontra esse cenário, quando diz a palavra do Senhor que quando Davi chega a esse campo de batalha, ele vê que os soldados estão amedrontados, ele vê que até mesmo o rei está amedrontado por conta das ameaças de Golias, o gigante, de Golias, aquele que massacrava, de Golias, aquele que se apresentava todos os dias naquele monte alto e ameaçava o povo. Eles olhavam para a espada, eles olhavam para lanças, eles olhavam para a armadura, eles olhavam para o tamanho e temiam. Simplesmente temiam, porque era problema.
um homem fez com que todo um exército se prostrasse. E quando Davi chega, ele ouve as ameaças, ele ouve blasfemas contra o Deus vivo, então ele considera algo no seu coração, e essa consideração que Davi teve, eu gostaria de passar para você. São segredos escondidos debaixo das letras da palavra, são ditos que nós devemos usar para nós em tempos de crise. Eu não sei como você está hoje, se você está passando por um momento de dificuldade financeira ou se você está passando por um momento de dificuldade na área de saúde, mas a dimensão do problema será o tanto que você der a ela. É você que libera tamanho para o teu problema. Davi, quando ouve as ameaças, ele apenas diz: quem é? E eu gostaria que você gravasse bem esta palavra: quem é este incircunciso filisteu? Quem é este incircunciso? Se nós não soubermos o que é, ou o peso que tem a palavra circuncisão, nós vamos conseguir entender o que Davi estava querendo dizer desse gigante. O nome que ele dá a esse ser, a essa pessoa. Quem é este incircunciso filisteu? Quando nós vamos no livro de Números, nós veremos Moisés e Arão enviando pessoas a reconhecer, a ver a terra que Deus havia prometido como bênção. E quando os espias que conheceram a terra que Deus jurou ao seu povo que eles iriam habitar, eles voltam, só que eles voltam divididos, eles não voltam mais em 12, eles voltam num grupo de 2, eram 10 que não criam naquilo que Deus havia feito e 2 que estavam contentes e alegres. Eu quero que vocês notem o comentário, o relatório que eles passam a Moisés. Então um grupo dizia: olha, a terra realmente existe, existem produtos que nós nunca vimos em lugar nenhum, é bênção realmente a terra, porém ali é terra de gigantes, ali o povo é poderoso, as águas que ali tem nós não vamos poder tomar, a comida que ali tem nós não vamos poder comer, o lugar que ele tem, nós não vamos poder tomar. Realmente o lugar existe, é algo bonito, mas nós somos como gafanhoto diante dele. Nós olhávamos para nós e víamos que realmente nós somos como gafanhoto, e temos a certeza que quando eles olhavam para nós, eles nos viam assim também como gafanhotos. Então nós não podemos tomar aquele lugar é deles. Essa era a notificação que eles estavam passando para os líderes. Agora vem um outro relatório de Caleb e de Josué. Caleb diz: não, nós podemos avançar, nós temos capacidade para isso, nós temos capacidade para vencê-los. Essa foi a primeira palavra. O povo murmura, o povo chora, Moisés também entristece. Então se levanta Josué e diz: nós podemos vencê-los, porque Deus retirou deles o favor. Deus retirou deles o favor. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra hoje e entendesse o que é desfavor. Nos tempos antigos existia uma prática que se chamava circuncisão. A circuncisão era uma marca deixada no corpo que trazia aquele que nascesse a aliança com Deus. Então, quando um judeu ou alguém que viesse na tribo de Israel, quando ele chegasse ali, ele deveria ser circuncidado para que ele fizesse também parte da família, ele fizesse parte da aliança. E ela queria dizer: você tem o favor de Deus, você tem a aliança com Deus. E quando nós olhamos para Davi dizendo para esse gigante: olha, quem é esse circunciso filisteu? Davi nunca deu ao gigante o nome de gigante, Davi nunca deu ao problema o nome de problema. Quando ele pastoreava, dizia ele a Saul que quando vinham sobre ele animais como ursos ou como leões, e tentavam tomar dele as ovelhas que eles estavam cuidando, algumas vezes eles espantavam, e quando elas vinham a fazer algum dano a ele, ele as matava. Ele nunca deu valor, ele nunca deu uma dimensão maior do que o problema pretende tomar na tua vida. Eu queria que você entendesse isso.
Quando ele diz ao gigante quem é esse circunciso, ele está dizendo ao gigante quem é este desfavorecido, quem é esse que não tem o favor de Deus para estar falando algo de Deus, quem é esse que não tem, aleluia, as provisões de Deus. E nós conhecemos então nessas palavras que Deus tinha Davi como algo especial, e Davi cria que Deus não tinha aquele homem chamado Golias como alguém soberano. Enquanto o povo tinha uma visão, Davi tinha outra visão. Era o mesmo cenário, assim como era o mesmo cenário a Canaã para os espias. Eles olhavam para o mesmo problema, eles olhavam para a mesma situação de maneira diferente. Então, quando nós temos essa visão, nós vamos crer que nós não estamos só. Você não está só no teu problema. Ele não vai ser o último, como também não é o primeiro. Os problemas que você enfrentou no passado, você passou, você venceu, você chegou aqui. Apareceram outros problemas, mas eu queria que você colocasse nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, eu não sei o momento que você está assistindo esta mensagem, que você tem um Deus que a seu tempo ele se apresenta de várias maneiras para você. Às vezes ele vai se apresentar para você como Elohim, como aquele que cria, como aquele que é poderoso e como aquele que é forte. Outras vezes ele vai apresentar para você como o Senhor, como Adonai, aquele que cuida de você, aquele que te ampara. Algumas vezes ele vai te apresentar, aleluia, se apresentar a você como o Jireh, aquele que provê, aquele que te dá algo que você necessita para aquele momento. Algumas outras vezes ele vai te apresentar a você como o Rafa, como aquele que te cura, como aquele que te sara quando você estiver com dor. Algumas vezes você vai enfrentar batalhas tremendas e ele vai se apresentar a você como Nissi, como a sua bandeira, como aquele que vai adiante, aleluia, mostrando que ele é teu. Muitas vezes ele vai se apresentar a você, aleluia, no momento de tribulação, no momento de dor, como Shalom, como aquele que traz paz, como aquele que traz na tua vida refrigério. Algumas vezes ele vai te apresentar a você, aleluia, como Tzidkenu, como aquele que traz, aleluia, realmente justiça. Davi chamou naquele dia, aleluia, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Eu não vou no meu nome, eu vou no nome dele, daquele que vive, daquele que reina para sempre, daquele que nunca conheceu, aleluia, nenhuma derrota. É você que dá, aleluia, a dimensão que você quiser ao teu problema. Ou você levanta na tua vida aquele que vence todas as batalhas, ou você vai levantar na tua vida o teu problema. Você escolhe. É como se você fosse colocado novamente naquela fila, naquele lugar onde você não consegue entender o que está acontecendo, onde você vê crianças correndo de um lado para o outro, pessoas trazendo elas de volta, e você está ali desamparado. Mas hoje, quando, aleluia, você estiver nesses lugares, nesses corredores, onde você não tem controle, lembre-se, do teu lado está aquele que guarda, aquele que faz, aleluia, a diferença entre você e teu problema. É aquele que fez diferença quando Jairo necessitava de um amparo, quando Jairo tinha a sua filha como morta. Ele disse: fica tranquilo, ela não está morta, ela apenas dorme. Aleluia. Você vai chegar em momentos de crise onde você vai ter que enfrentar multidões para chegar até o mestre, e depende de você, a tua visão, como é que você enxerga, se você pode ou se você não pode. Eu digo para você nesse dia, não desanime. Deus, ele tem algo maravilhoso para você, basta você enfrentar o momento com a visão de que ele é o teu provedor. Deus que te abençoe nessa manhã, que ele guarde a tua vida, e quando vierem os problemas, creia, existe um Deus maior. Que Deus venha te abençoar grandemente, meu querido, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Meu nome é Pastor Henrique, faço parte da equipe Cidade de Sião, do Grupo Incepal, lá na cidade de Maracaibo, Venezuela, onde também montamos ali uma igreja, tem por nome Igreja Apostólica Cristo Reina. Estamos também à frente de um trabalho aqui na cidade de Limeira, São Paulo, onde levamos a cabo aquilo que Deus ele nos determinou fazer, pela sua misericórdia. Nesse tempo, nesse período, nós estamos fazendo aí uma série de vídeos, uma série de mensagens que vai edificar o coração de você que assiste, e gostaríamos que ao assisti-la você compartilhe com seus amigos, deixando aí o seu like, que nos ajudaria muito, assim que Deus venha abençoar grandemente a tua vida. Obrigado, tenha uma boa tarde.